Boa noite a todas. Hoje, dia 19 de agosto, começando o segundo semestre do nosso Clube F de leitura, todo nosso. E um encontro muito especial, porque a gente acabou fazendo esse primeiro semestre com livros que já tinham saído, né? Antes e muita gente entrou depois, então finalmente a gente vai ler uma autora que a gente lançou esse ano. É um livro que estava, assim, eu estava esperando há muito tempo, acho que muita gente estava esperando o lançamento da Peri Rossi no Brasil, a Insubmissa. É, eu estava contando para vocês, né, que essa semana um dos meus primeiros artigos acadêmicos eu fiz, entreguei lá para a universidade, na UF, e eu começo falando da Cristina Peri Rossi. Então, eu fiquei super feliz de poder contar um pouco da história dessa edição. Era um texto sobre os caminhos da escrita, né? Como que se dá como que se dá o encontro, né, no mercado editorial, como é que as autoras chegam nas editoras. E aí eu estou contando isso porque nós fizemos uma mesa lá nesse seminário e a professora que estava na mesa comigo, a Lívia, ela contou que conheceu a Peri Rossi. É uma professora decana da UF. Então, eu estava com um livro da Peri Rossi, ela não sabia que tinha saído ainda, e ela falou: Nossa, eu encontrei com ela num congresso nos anos 70, 80, se eu não me engano, uma dessas duas décadas, e aí você sabe que foi assim uma coisa, foi muito interessante, porque ela foi uma das primeiras autoras lésbicas, né, que apareceram, assim, que publicaram, e não era, assim, um tema discutido e debatido e demandado também, né, como é hoje. E ela ficou super feliz. Então, e eu também, né, de saber dessa história. E também para dizer que a Cristina Perirossi tem muitos livros, né, já publicados. Ela ganhou o Prêmio Cervantes, mas ainda não tinha. Ela tinha um livro só de contos publicado no Brasil em 2017, se eu não me engano. E agora a Bazar do Tempo comprou algumas obras dela, entre elas o A Insubmissa, que é um livro assim, a gente, não sei daqui quem conseguiu ler. é, eu tenho visto, toda vez que eu falo dele, ou que eu mostro, ou que eu vou em livraria. Agora mesmo eu estava num encontro, eu estava com ele, né? Mandei uma fotinho para vocês lá no grupo. E aí os livreiros que estão lendo e as livreiras estão amando. Então é um livro que está correndo assim muito no boca a boca também, né? Porque é um livro realmente que impressiona. E aí, enfim, isso tudo para dizer a felicidade que é estar aqui hoje com vocês para falar, para a gente conversar um pouco sobre o livro. Aí eu queria também que a Cissa estava contando para a gente, eu queria que ela deixasse registrado aqui como é que foi. A gente estava com um livro lá na Flip, né, a Bazar do Tempo, e ela contou aí umas histórias. Eu queria que você contasse para a gente deixar registrado a Hum, importância, né, da Peri Rossi. Ela era realmente muito aguardada e é uma autora de referência, né, para hum, esse. hum. Obrigada, Cláudia. Bom, para quem ouviu aqui nos bastidores, vou só recontar que eu estava contando. Eu acho que um acontecimento lá da Flip que eu acho que ilustra muito bem o acolhimento, né, e a relevância do livro, né? A gente teve uma casa. Como a gente tem tido nos últimos anos na Flip, reunindo as editoras parceiras, a Casa Sete Selos, e lá num dos encontros, a Angélica Freitas, poeta, né, que a gente gosta muito, enfim, da sua geração, acho que das grandes poetas, né, contemporâneas brasileiras, e ela estava descrevendo um momento da juventude dela em que essa discussão sobre a sexualidade, o que que ela era, né?
e que ela não conseguia nomear com as amigas que ela era que ela gostava de garotas e que ela era lésbica. E aí ela exatamente contou essa dificuldade de nomear, né, a própria sexualidade. E ela descrevendo a cena, e eu falei, gente, mas ela está descrevendo a cena da Insubmissa, que coisa louca. Aí depois, poucas horas depois, né, aquela coisa da Paraty, que todo mundo se encontra, eu encontrei e falei, Angélica, Angélica, nossa, você precisa ler Submissa, porque você descreveu uma cena que ela fala muito de como ela e as amigas não conseguiam encontrar um nome para o que elas eram, e aí falaram que eram monstros, depois elas eram viado mulher, né? Que eu acho que tem essa parte do livro, essa passagem é muito chega a ser engraçada, depois falam sapatonas. Ela fala, reconta assim essas experiências que você teve. Ela falou assim: Nossa, mas eu amei o livro e estou fazendo uma resenha para a revista 451. E depois eu vi ela comentando, depois, no outro dia, o livro com a Natália Polesse. Eu dei um livro para a Natália, que a Natália, né, tem um papel super importante nessa literatura lésbica com a Amora e tudo mais. E eu vi as duas comentando, falando, Nossa, você vai amar esse livro e tal. Então, eu acho que essa questão também da representatividade, de a gente poder trazer novas vozes, né? Eu acho que para o Clube F, nesse sentido, a Insubmissa, ela entra em vários canais, né? Porque o canal de ser uma autora latino-americana, uma autora latino-americana muito pouco publicada no Brasil. Essa edição que a Cláudia mencionou é uma editora que depois eu acho que saiu de catálogo. A gente tem essa felicidade de chegar junto com da antologia da 34 também chegar junto. A Cláudia também comentou, a gente vai ter outras obras da Peri Rossi e também dessa pertinência das pesquisas, né, acadêmicas, tentando juntar todos os laços, né, porque a gente entrou em contato com esse nome, né, Cláudia, e eu, através de um artigo que a Anita Rivera Guerra, que é a tradutora da obra, que está fazendo um doutorado agora, não sobre ela, mas já estuda ela há muitos anos, publicou na revista Piauí, fazendo um esboço biográfico da Peri Rossi, falando das obras, e a gente comentou, né, Cláudia, olha que interessante, a gente marcou um café e tal, e estamos aí com a Insubmissa publicado. E, e eu acho que realmente a Peri Rossi é uma grande autora e está fazendo realmente barulho, assim, né? Eu acho que a gente sente muito essa repercussão em livreiros, no público leitor. Então, eu acho que também para a gente é muito importante estar aqui hoje, porque esse livro nasce no Clube F, para o Clube F, ou seja, para vocês que fazem parte do projeto. Então, enfim, e o nascimento também tem tudo a ver aqui com a Cláudia também, então acho que vai ser uma noite bonita. É, eu descobri lá no lançamento do livro de poemas que o movimento lá na 34 foi o mesmo, né? Eles leram o mesmo ensaio da Anitta que a gente leu e foram atrás do livro da. E aí falaram, não, e tem uma livreira lá em São Paulo que falou pra gente, olha, essa Vera Rossi tá sendo já assediada pelas editoras, vocês não demorem muito não, quando se forem fazer a mesma poesia e tal. Então, era uma ideia que eles já tinham, então esse artigo, né, esse ensaio da Anitta, foi também uma inspiração, um incentivo. Isso tudo também para falar a importância, né, também da pesquisa acadêmica, do que a gente lê e do que a gente vê. Até mesmo vocês postando, né, nas redes sociais. Eu me lembro de ter visto a Priscila Calado, que hoje até nem está aqui, falando da Pele Rossi, então a Johanna, que é a dona da Gato Sem Rabo, então já tinha um fã-clube da autora aqui no Brasil, então isso a gente vai olhando para esses desejos e vai também chegando nessas publicações, né? Então, bom, para entrar no livro agora, né, que é o principal aqui, é, primeiro, uma das coisas que me chamou muita atenção é a linguagem, né, a forma que ela encontra para contar essa história, né? Esse livro ela já escreve, né, na maturidade dela, é um livro que ela escreveu agora em 2020, né, tem muito pouco tempo. Mas é um livro que ela escreve na voz da menina que ela foi. Então,
é muito interessante porque é a voz da menina, mas a gente sabe que é ela está revisitando essas memórias, né? Então ela consegue realmente criar uma narrativa que é muito interessante, é muito bem feita e ela nos atrai assim muito de cara, né? Porque parece que a gente está realmente vivendo ali aquelas experiências dessa menina. E tem uma coisa, né, que o livro ele começa falando, ela começa falando do primeiro amor dela, né, do primeiro desejo que ela teve, que é o desejo pela mãe. Então ela já começa de cara nos conquistando, assim. A primeira vez que me declarei a minha mãe, eu tinha 3 anos. Segundo os biólogos, os primeiros anos da nossa vida são os mais inteligentes. O resto é cultura, informação, treinamento. Tinha propósitos sérios, pretendia me casar com ela. O casamento da minha mãe, do qual fui um fruto precoce, havia sido um fracasso e ela estava triste e angustiada. Os animais de estimação compreendem instintivamente as emoções e os sentimentos dos seres e procuram acompanhá-los, consolá-los. Eu era um animal de estimação de 3 anos. De cara, nesse primeiro parágrafo, ela já coloca assim para gente. Bom, primeiro ela coloca o desejo, né? O desejo pela mãe e já desfaz aquela ideia psicanalítica, né, freudiana, né, do desejo pelo pai e essa relação que as meninas têm com o pai, desse amor e dessa relação muito. E já coloca também de cara essa relação difícil que a mãe dela tem no casamento, né, e que depois ela já coloca aqui pra gente essa cena patriarcal na qual ela vive. Depois a gente vai acompanhando a história e, enfim, a gente vai descobrindo como que essa mãe vivia nesse casamento difícil, sem mais desejo, e esse pai que, enfim, tem umas cenas que ele prende ela, né, no quarto, enfim. São cenas assim que ela vai nos contando, né? Isso aos poucos, né? Como é que era essa relação dela nessa casa. Então, já de cara, ela já quebra, né? Já coloca pra gente, primeiro, uma coisa também inusitada, né? Eu queria casar com a minha mãe. E ela ficou muito tempo acreditando nisso, né? Porque a mãe é, não queria desfazer não queria decepcionar, né? Nem se preocupava com essa ilusão, né? Aí depois, aos poucos, também um pouco ela vai contando para a gente essa cena que a Cissa falou, né? Da descoberta, né? Do desejo, da sexualidade e da nomeação, né? Do que ela é. O livro, ela vai nos colocando nesse ambiente, né? No, no Chile que ela morava e ela vai nos colocando é, nesse lugar mesmo da memória infantil dela e desses momentos, porque assim romance de formação e romance de memória, enfim, eu não sei vocês, a gente gosta muito, né, de ir acompanhando essas descobertas, né? É, como é que eu como quando a gente acompanha mesmo o desenvolvimento, né, de um filho, de uma criança que está perto, porque o momento que você descobre a vida, descobre o desejo, descobre o mundo, ele é um momento, são pequenas epifanias que a gente vai tendo, né, durante a vida. E ela vai trazendo, assim, eu acho que isso para a gente de uma forma, assim, literária, né? Literariamente muito bem, muito boa de ler, muito gostosa. Então, ela foi também, e ela já começa a contar, né? Essa menina rebelde, essa menina que protegia os animais, que ela tinha dificuldade de comer e depois ela não conseguia elaborar, né? E nem a família, né? Por que que ela não come isso? Por que que ela não come?
E aí se descobre que ela tinha realmente, ela era vegetariana já, né? Assim, não tinha uma relação com os bichinhos que era muito especial e não queria, é, isso, e não queria é, ver os bichos, né? Sendo mortos para, enfim, para nos alimentar. Então, isso então de cara já é uma coisa que já me chamou muita atenção e a gente conversou essa essa forma como ela escreve, né? Como ela consegue encontrar essa voz que a gente sabe que é uma voz escrita por por uma mulher, uma autora madura, mas que ela traz ali esse gosto da infância dela, né? Esse gosto da criança. E aí, enfim, o livro, eu não sei se vocês, às vezes eu vou fazendo no clube, eu vou comentando cada capítulo, eu vou comentando cada coisa que foi me chamando a atenção, mas eu já queria deixar que vocês ficassem à vontade para ir comentando também comigo o que vocês acharam e se tem algumas coisas que chamam a atenção de vocês, né? Uma coisa que eu achei maravilhosa da história é a relação dela com a biblioteca do tio, né? Ela fala que a biblioteca tinha. Ele deixava, né, a menina acessar a biblioteca, e essa biblioteca tinha esses livros, pouquíssimos livros de mulheres, né, mas, poxa, um dos livros era da Virginia Woolf, né, então, quando me perguntam quais os livros que marcaram, de vez em quando a gente se depara, né, com essa questão. E a Virginia Woolf é essa autora que, depois que a gente lê, né, Um Quarto Só Seu, por exemplo, muda muita coisa, a gente entende muita coisa. E ela teve essa noção, né, muito cedo. Ela leu ela leu a biblioteca toda desse tio. Aliás, a relação com ele era muito interessante. Mas depois ela traz e ela conta muito essa história, né? Porque o tio fala para ela que essas mulheres todas que ela leu se suicidaram, então que era muito perigoso ser escritora, né? Isso é uma coisa que se repete também muito é, nas histórias, né, das mulheres que escrevem. Primeiro, essa relação de uma certa liberdade e de acesso ao conhecimento, à biblioteca, né, de pais, e nesse caso do tio, e depois essa provocação, né, é, você quer ser escritora, mas como assim? Não vai dar certo. E aí esse trecho me lembrou muito um livro que a gente já comentou aqui, né, que é A Obrigação de Ser Genial, que a Bettina Gonzalez ela relata exatamente essa cena com uma professora, né? A professora que questiona ela, porque são duas meninas, também tem essa relação, né? São duas meninas que vêm de lugares mais humildes, né? Mais de classes mais baixas e que, imagina, né? Sonhar ser professora é uma coisa assim muito além, né, do que está posto assim, né, no primeiro momento. Tem uma coisa que me chama muita atenção nesse livro e que ela aparentemente não dá não dá muito destaque, né? Eu acho que fica ali, a gente passa por essa informação de uma forma assim que é muito, ela não elabora muito, porque ela vai também mostrando, né, como é que ela foi descobrindo o que é ser mulher, né, no mundo, depois o que é desejar, o que é ser lésbica,
mas também o papel, né, das mulheres. Tem uma cena que ela conta do quadro, né, na casa da família, que era o quadro acho que é do Manet, né, o quadro, aquele quadro do piquenique, né? Que tem uma mulher nua e vários homens muito bem vestidos, né? Num jardim. E ela começa a se questionar e eu fico me perguntando, né? Porque às vezes né, você olha a mesma imagem. Acho que isso um pouco acontece com todas nós, né? Da gente não questionar certos lugares das mulheres, né? Por exemplo, e a gente ter contato com coisas assim muito que depois a gente vai se dar conta do quanto são machistas ou misóginos assim. Então ela se pergunta por que que o pintor está autorizado a colocar, por que que uma mulher tá nua, né, num quadro desse e os homens estão muito bem vestidos? Qual é o lugar da mulher nessa sociedade? Então, acho que ela foi desde muito pequena, né, desde muito cedo, essa menina que fazia muitas perguntas e perguntas muito incômodas, né, para essa família. E aí eu fico imaginando esse quadro ali, a vida né, com certeza, né, uma reprodução dessas que você vai numa feirinha e compra, numa loja e compra e tem o quadro a vida inteira ali. Nunca ninguém tinha pensado nisso. E ela questiona. E Cláudia, eu não sei, não estava achando, não tô achando a mãozinha hoje para levantar, desculpa. Tá. Não, mas eu acho que é só para dessa parte, só para comentar, também abrindo, se alguém quiser também comentar, eu acho que essa parte que você chamou a atenção, acho que é uma das mais marcantes assim do livro da biblioteca do tio, que também exatamente faz, eu achei maravilhoso, que eu acho perfeita essa relação, não só porque a Virginia Woolf está lá como é uma das únicas três mulheres que fazem parte da biblioteca do tio, mas como também esse acesso das mulheres ao conhecimento é um tema, né, principal, um dos temas principais, é o Mozarella, exatamente, do quarto só seu, né, dessa impossibilidade dela entrar na biblioteca universitária e tudo mais. E aí, aí, exatamente, eu acho que isso é só para citar essas três, né? Porque enquanto tá falando, eu falei, quem eram as outras duas mesmo? A Virginia Woolf, a Alfonso Safo Castorna. É, e a Afonso Storni. Afonso Alfonsina. Storni. Ou seja, as únicas três autoras que tinham na biblioteca do tio eram a Virginia Woolf, a Safo e a Agostina Storni, e ele fala isso, né? Você viu quantas mulheres tem? São essas, viu? Quando não é para escrever. Quando se escreve, elas se matam, né? Então, eu achei realmente essa parte muito forte, porque é esse desencorajamento é realmente absurdo. Eu acho que isso também, só para juntar um outro comentário nisso que a Cláudia falou em seguida, né, do quadro, é que eu acho que ela foi muito questionadora em tudo, que eu acho que eu juntaria esses dois momentos do mulher pode escrever e que quadro é esse, por que que a mulher é esse objeto e os homens não. Eu acho que também tem, que depois da Tânia falar, a gente pode entrar também, ou em algum outro momento, é em relação à figura violenta do pai, né? Em que também ela questiona muito esse pai e também marcou muito essas cenas dela presa no banheiro. E como ele não dobrava ela, né? Realmente ela não se Não, dobrava, ela não. deixava ela horas presa no banheiro e ela criava ali um espaço para a própria imaginação, né? Para uma construção até geográfica, enfim, eu acho que são algumas passagens dessas muito marcantes, eu acho que do livro, e que vão montando esse quebra-cabeça dessa personalidade insubmissa, dessa personalidade questionadora e realmente que por isso eu acho que é também tão feminista, né? Então, Tânia. Não, é que com relação a essa questão que você falou, né, dos livros, eu lembrei de uma frase que eu vi que ela fala assim, que ela é fiel às lembranças, né, mas que a memória é infiel. Eu achei interessante porque tem um vídeo dela, né, onde ela cita três nomes, mas ela
no livro, né, fala de. Aí eu acho que eu até marquei aqui. Na fala dela tem uma escritura que é a Silvia Plath, né, que não está no Não. livro, né? Eu lembrei dessa história, quer dizer, autoficção, aquela, né, discussão, né, de autobiografia, de memória e tal. Quer dizer, ela é fiel à memória, é só que as lembranças, mas a memória ela tem esse poder. Aí quando ela vai falar, ela já coloca alguém que Outra, não outra. cante, né? Pode ser que não sejam aquelas, provavelmente seja, né? Mas tem esse detalhe que eu achei interessante. É que dizem, né, Tânia, que nada mais ficcional do que a memória, né? Mas a própria autora, ela diz, né, que esse livro é um livro de ficção, né? Não, não é um livro, é um romance, não é um livro autobiográfico nesse sentido, assim. E eu acho que realmente isso tem a ver com a memória, porque inclusive ela escreve esse livro em 2020, né? Então, é, essa memória já não é mais confiável, né? Então, eu gosto muito também de pensar nessas questões. Porque eu me lembro quando eu estava lendo o Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir, ela tem uns trechos nesse livro, que é um livro lindo, maravilhoso, inclusive com a personagem que depois ela vai trabalhar no As Inseparáveis, né, a grande amiga dela, e ela, no Memórias, ela cita trechos do diário dela, do diário da Simone. Então, ela vai ao diário para tentar se recordar ou tentar imaginar o que que ela tinha escrito na época, porque a pessoa que ela se tornou depois passa a olhar para o que ela viveu de uma forma diferente, né? E naturalmente vai escrever também de uma forma que já não é mais aquela da infância. Por isso que eu acho que, só para finalizar, para Carolina também poder falar, que ela opera muito bem essa questão dessa voz narrativa, porque a gente sabe que é uma voz narrativa já madura, mas a gente sabe também que são as memórias dessa menina, que já era insubmissa, né, desde sempre. Eu ainda não terminei de ler o livro, estou mais ou menos na metade, mas estou gostando muito, então quero agradecer às editoras, à tradutora, por terem lançado esse livro. Não conhecia essa escritora e estou achando ela o máximo, assim, dá vontade de já querer ler tudo sobre ela e tal. Eu ia falar isso da voz narrativa, que eu achei fabuloso essa história, né, dela colocar a memória da pessoa já madura, mas ainda na voz dessa criança, porque isso geram os primeiros capítulos ali são bastante cômicos por isso, né? Porque é uma menina muito pequena, mas com uma visão muito arguta das coisas, né? E a gente fica assim, gente, que menina é essa? Quero ser amiga dela, né? Queria ter sido assim. A gente se lembra de coisas da nossa vida também, então é um livro muito é, não sei, generoso, convidativo nesse sentido, né, da gente se colocar nas histórias e nas lembranças de quando a gente também foi criança. E eu achei esse capítulo, né, que tem a questão do quadro, que eu acho que é o capítulo da família, né, da sala de Sala de visitas, visitas, 51. maravilhoso. É. Só esse capítulo assim já seria alguma coisa, né, fenomenal. E, e, e E uma coisa que que eu queria aí perguntar para as editoras, né? Vocês falaram que já compraram outros livros, por que decidiram começar com esse aqui dela, né? Já que tem outros livros, outros que eu vi até que são considerados obras mais conhecidas, mais populares dela, então eu fiquei com essa curiosidade, de perguntar sobre isso. E E também falar um pouco sobre a violência, né, que ela conta a partir do pai, principalmente, né, e ao mesmo tempo a maneira como as mulheres e o tio, também uma figura masculina, tratam ela
com muita doçura e por outro lado tem esse lado da violência do pai, que também é algo assim difícil de ler, né? São partes mais exigentes, eu acho, da nossa leitura, e ela meio que sugere que o pai era pedófilo. Eu fiquei numa dúvida ali, também queria perguntar isso para vocês, se eu estou enganada, se foi viagem na minha cabeça, ou o que que vocês sabem sobre isso. Tem uma outra cena de violência que ela fala que aconteceu no hospital, né? E que também ela não dá muito destaque, né? E eu fiquei assim pensando, nossa, eu acho que ela perdeu a virgindade ali naquela hora, né? Fiquei pensando em como as. Fiquei pensando, por exemplo, na Virginia Woolf, né? Que contou ter sido abusada pelos irmãos. Mas contou isso sim, contou isso em conferências que ela fez e depois foi publicado nos livros, assim, agora a Nós acabou publicando um livro de memórias dela em que um desses episódios ela conta lá, mas assim, sem se aprofundar muito, né? Eu achei isso muito curioso, assim, porque é uma cena essa da operação, né? Que ela conta aqui também é um capítulo, da página 152, que ela é abusada, né? No hospital, e depois a mãe pede para ela não falar, para ela não contar. Então, ficou essa história silenciada, e quando ela traz essa história, né, à tona nesse livro aqui, assim, a gente, você está lendo ali as histórias, claro, né? Tem a violência do pai, mas tem essa coisa muito infantil e tem ela fala, né, dessa infância. É uma infância também que é muito idílica em algum ponto, né? Porque ela fala das aventuras dela, até com o empregado lá da casa dos parentes, né? Que ele levava ela para cavalgar e ela era muito sempre querendo fazer coisas que não podia e botaram esse cara para vigiá-la. Então, é um livro assim que você vai. E aí, quando ela conta essa história, ela conta e depois diz que a mãe não deixou ela contar isso, não deu em nada, e segue adiante, né, no livro. Mas é uma coisa que também me deixou assim muito, né? Você para, dá uma respirada e fala, caramba. É, e o que me deixa assim mais perplexa é o silenciamento, né? E aí, sobre o pai, acho que eu vou ter que reler para te responder. Não sei se alguém quer comentar. Eu acho que a Cissa pode comentar por que que ela escolheu a Insubmissa primeiro. E a questão do pai, bom, não sei se tem algo mais explícito também, mas. Porque às vezes é isso, né? A gente leu o livro da Juliana Ortiz Monteiro. Ah, eu ia falar sobre isso. E ela conta a história, né? Como que o avô e o pai abusavam delas todas, né? E tem a cena que ela conta, é uma cena sugestiva, né? Não é uma cena que... isso é uma coisa que eu tenho pensado muito também, né? Como se conta... Aliás, é o tema da minha dissertação, né? Como as escritoras escolhem contar esse tipo de violência, esse tipo de assédio, por quê? É uma violência que ela não tem nome, para a criança, né? A Anne Ernaux, no livro A Outra Filha, ela diz, né? Coisas que se passam na infância não tem nome, porque você não consegue, você não sabe, né? Você vai entender muitos anos depois. E, e nesse livro da Juliana, O Febre de Carnaval, porque assim, se você estiver distraída na leitura, isso passa, né? Porque também tem essa questão de não querer também narrar de uma forma que violente mais uma vez essa pessoa que está narrando, né? Digamos, essa criança. O livro da Helena Ferrante, O Amor Incômodo, eu já li ele em clubes de leitura, teve gente que no final não tinha entendido que havia uma cena de assédio, de violência, né? De estupro, né? Porque também a gente ficou muito tempo achando que estupro é a penetração, né? A conjunção carnal.
E não é. E hoje a gente já tem o entendimento de que o estupro ele ocorre de diversas outras formas. É, não necessariamente com a penetração. Então, é, isso é uma questão, né? Não sei se vocês querem comentar mais, se essa... Eu acho que eu achei muito interessante essa, Carolina, essa. Primeiro, essa, você conseguiu resumir essa sensação que dá, que acho que é uma estratégia de ser uma criança tão esperta, né? E aí isso realmente fica tão viva, que eu acho que ela deve ter sido realmente uma criança viva, mas o fato dela ter escrito isso já muito madura, né? Eu acho que faz o livro tão interessante. Mas eu entendo também que em algumas, né, a Cláudia citou o Febre de Carnaval, eu acho que essa voz de criança, essa voz infantil, que no livro da Juliana Ortiz Ruano, e para mim foi muito claro que o avô era um abusador, né? O avô violentava as netas, né? As netas, as filhas e tal. É, mas eu acho que o fato de ser uma menina contando, ela não tem os recursos, todos os recursos da palavra para dizer aquilo e para precisar dizer aquilo de uma forma tão direta. Então acaba sendo um recurso que, como a Cláudia diz, protege a vítima de não ter que recontar aquilo de uma forma muito explícita. E também, de certa forma, é uma maneira de você proteger as leitoras, né? Também, de talvez ter que lidar com uma cena de uma violência que, enfim, que abre algumas feridas ou que, né, que, enfim, que causa algum mal-estar. Então, eu também fiquei, sinceramente, cara, eu também fiquei com essa relação um pouco dúbia com esse pai. Porque esse pai era muito, dá pra ver que ele era muito violento. Então, eu digamos assim, que ela foi construindo o perfil desse pai. E não me surpreenderia se ele fosse também, né, um pai que tem abusado dela, porque eu também acho que esse ódio todo. Não, não sei se justificaria um ódio por ser um pai que não é legal para a mãe, um pai que, entendeu, que é bem violento assim de palavras e tal. Então, eu acho que isso também, eu sempre acho que quando essas perguntas ficam um pouco no ar, isso também é muito interessante. Isso também para mim é um sinal de uma literatura que instiga, né? Ou não foi, né? Do que ser uma coisa muito óbvia. E eu vou deixar a Jane falar, depois eu falo por que que a gente escolheu esse. Então, sobre esse assunto, né, da Virginia Woolf, voltando um pouco do que a Cláudia falou, além desses esboços do passado que foi publicado pela Nós, e ela fala, tem contos dela, né? Que é quando ela dava palestras, né, e ela falava dos amigos, e ela contou sobre o abuso do irmão. Mas tem uma tese de doutorado, eu até tenho ela aqui, que é da Denise de Salvo, não sei, depois eu vejo a autora, que ela fala que em vários livros da Virgínia tem assim cascas de banana, vamos dizer assim, é, coisas estranhas que são típicas de pessoas que foram abusadas, né? E é o que a Cláudia falou, não existe, não é necessariamente o estupro, mas eu acho que no caso do George, né, com a Virgínia foi consumado. Tá? Porque ele chegou a invadir o quarto dela, e etc, etc. Mas no começo, o abuso começou quando ela tinha 6 anos de idade. Eu li o esboço passado, eu fiquei chocada. Eu já sabia, né? Mas assim, com a forma como ela contou, né? Ela começou assim, contando e tal, papá, e a mãe dela ainda era viva, né? Então, o pior de tudo isso, na minha opinião, é a mãe saber e ser cúmplice e ficar quieta e ficar calada e tem nesse livro fala inclusive isso que a morte prematura da mãe também está ligada a esse fato das filhas serem abusadas, porque não foi só a Virgínia, foi a Vanessa também. Só que a Vanessa era mais forte, menos, tinha outros recursos, né, para lidar. As pessoas são diferentes, né? E
e tem esse livro é muito interessante por conta disso. Muitos pesquisadores detestam falar, né, dessa história da Virgínia, porque acho que não justifica tal, mas aí depois que você lê, você começa a perceber, por exemplo, a situação que ela fala assim, de ficar sempre sentindo que vai acontecer alguma coisa. Eu tenho aquela sensação, não sei se vocês já leram os livros dela, que fica uma sensação estranha de que tem alguma coisa errada, uma sensação estranha de que tem alguma. E ela fala muito isso aqui. Né? Que ela toda hora você fica com a expectativa de que vai alguém entrar no quarto dela, de que vai alguém acontecer. Então ela não fala explicitamente, mas eu acho que sim. Eu acho que houve abuso por parte do pai, porque é exatamente a mesma construção que a Virgínia solta nos livros dela, ela solta aqui também. Por isso que eu fiquei com essa ideia também. Acho que a Tânia também levantou a mão. Sobre isso que a gente está colocando, no comecinho do capítulo Alerta, né, desde muito pequena tive que viver em estado de alerta. Eu era o soldado, a guarda-costas da minha mãe, e essa era uma tarefa monopolizadora e perigosa. Então, assim, fica bem claro, se não ela, a mãe, com certeza ela viu alguma cena, né, de violência, ela, né, acompanhou de tal forma que ela era a protetora da mãe, né? E com relação à questão do estupro, né, que ali foi um estupro, eu acho que aí mostra a genialidade da Cristina, porque é o olhar de uma criança jamais iria conseguir nomear, eu fui estuprada. Então, ela conta de uma maneira que a gente, inclusive, eu fiquei sem ar quando eu li aquilo ali, eu digo, gente, isso aí, mas a maneira como ela conta, o jeito, e aí, inclusive, a gente vai se dando conta do que aconteceu à medida, né, que os fatos vão se desenrolando, né? Quando chega num determinado momento, é como se a gente tivesse naquele momento incorporado, né, a criança, é como se a gente fosse a própria criança, né? Então, assim, eu acho que isso foi uma estratégia dela, né, narrativa, né, para mostrar, assim, aí é nesse sentido que eu digo que ela é gênia, né, porque uma criança, de fato, não teria a condição de falar, né, de dizer, de nomear como a gente, adulto, coloca. É, a Jane está com a mão levantada? Ainda não, né? Já falou. Eu já li os romances da Virgínia e enfim, eu li tudo assim, né? Na ordem cronológica e eu fiquei muito impressionada ela não elabora essa experiência na ficção dela, né? Então, eu fiquei curiosa para ler essa tese de doutorado. Depois, se você puder botar lá no grupo o nome da pessoa, porque porque ela elaborou, por exemplo, até o próprio suicídio que ela vai cometer depois tá posto em alguns romances, né? Então, a doença mental, no Miss Dalloway, por exemplo, né? Então, ela conta ali, né, na voz do Septimus, coisas que ela mesma sentia. Então, a questão da família, né, no Alfarol, mas essa questão da violência não está colocada. Então, realmente foi uma coisa que ela não trabalhou na ficção. Mas, enfim, essa história da violência da Cristina, hoje eu estava pensando muito nisso porque eu lembrei de um livro de memórias da Rita Lee, em que ela conta, não sei se vocês lembram, quando ela contou nas memórias, na autobiografia, que ela foi violentada por um homem que foi fazer um concerto na casa dela, né, que usou até um instrumento para violentá-la. Então, no caso desse médico, alguém comentou aqui, né, que a gente está lendo muito, tem vindo muito, a Mônica, né, casos de abuso que estão vindo à tona. E aqui, nesse livro, a Cristina está contando essa história, né, o médico, o enfermeiro, já agora é um enfermeiro, ele, inclusive, imobiliza ela, né? Imobiliza os pés, enfim. Ele prende ela ali naquela cama, naquela maca,
e violenta. E ela fala que tem o sangue, né? Então, muito provavelmente ela perdeu a virgindade dela nesse dia. Mas o que eu estava. Só uma coisa aqui sobre o estupro, né? Você fazer uma penetração com a mão, ou você né, não ter a penetração, digamos, do pênis, também se configura estupro, né? Porque acho que antigamente a gente pensava que somente a conjunção carnal, que é a penetração via pênis, é que se configurava abuso, estupro. Então, hoje, se você passar a mão nos seios da mulher, se você abusar da mulher em vários outros, de vários outros meios, então você é considerado já estupro, né? É, eu acho que isso é muito importante para gente reelaborar essas experiências. E aí eu me lembro que quando a Rita Lee contou essa história no livro dela, isso foi muito, muito falado, né, pela imprensa. A imprensa deu muito destaque, mas talvez por ter sido, mas não era um romance, né? É um livro de memórias, uma autobiografia da Rita Lee. A Rita Lee né, era uma pessoa muito famosa, uma cantora muito querida, então tinha realmente criou-se, né, essa notícia, que até teve umas tintas, né, sensacionalistas, digamos assim. A Jane levantou a mão de novo ou é. Eu não entendi se você quer falar mais uma vez. Quer? Então, só sobre esse que você falou da biografia da Rita Lee, eu vi uma peça de teatro em São Paulo que retrata isso, né? Dessa pessoa que entrou para instalar um telefone, alguma coisa assim, ela foi violentada. É, foi assim, foi tratado de uma forma, porque é teatro e tal, mas foi bem explícito, né? E essa questão da Virginia não ter elaborado, no primeiro livro dela, ela elabora. Não sei se você leu a viagem A para fora, viagem. a Voyage Out, é a viagem. Eu não sabia o título em português, esqueci. Que ela fala de alguma coisa que aconteceu com aquela menina e que ela dá índices de que ela era abusada pelo pai, A Raquel, né? Eu tenho que ler de Raquel. novo. Lê de novo, porque não tem nada explícito. É exatamente como a Tânia falou a respeito da Cristina, tá? Que não explícito. Ela vivia em estado de alerta. Ela sentia que alguma coisa ia acontecer. Ela entrava no quarto e achava que a porta, sabe? São coisas assim sutis. E é exatamente depois que eu li essa explicação foi que eu consegui, muitos livros, eu consegui elaborar isso da mesma forma, entendeu? E nessa peça de teatro também. Aí depois a É a minha amiga Prima não tinha Facie com a Débora Falabella? que não, Alguém uma peça de perguntou aqui. teatro sobre a própria Rita Lee, Ah, da é, Rita Lee. Tá. a Rita Lee. Eu É, acho que a Cláudia Abreu, ela fez também uma peça sobre a Virgínia. Eu assisti duas vezes, estou tentando me lembrar aqui. Eu acho que ela fala também dessa questão de. Acho não, ela fala da questão do abuso dos irmãos. Dos irmãos. porque essa cena aí É, do médico foi bem explícita, mas as outras, do pai, do tio, de não sei mais quem, não foi tão explícito, entendeu? eu acho que ela não sei se depois a Carol quer comentar os comentários, mas é que um pai que grita, que briga, né, que sai de casa e que, enfim, é, isso é um homem que desperta medo, né? Não necessariamente para uma criança, não necessariamente tem essa coisa do abuso. Eu estou na dúvida aí, vou ter que ler de novo também. Eu só queria comentar que logo depois dessa cena do hospital, ela vai contar a história da menina que ela se apaixona na escola. Eu acho que foi isso que um pouco me deixou assim.
que, enfim, também não tem muito, não é um livro, né? É um livro que não era para. Ela relatou ali, mas, enfim, foi em frente, né, com essa questão e deixou para a gente o incômodo, principalmente o incômodo do silenciamento. Que esse incômodo eu acho que é o que é o pior, assim. A Mônica comentou dos livros, né, que tem tratado de abusos. Saiu um agora, que é o Triste Tigre, né, da Neige Sinô, teve na Flip, inclusive fez a mesa com a Anabela Mota Ribeiro. Eu vou mandar depois o link da mesa para vocês assistirem, porque é para assistir a nossa autora, né, do Clube F, mas já se interessarem. A Jarid Arraes vai está lançando agora pela companhia também um livro de poemas em que ela conta a história do abuso que ela sofreu desde criança até a fase adolescente. Então, enfim, estão aí, esse tema tem vindo à tona realmente na literatura. O livro da Tatiana Salem Levi, né, que é o Melhor Não Contar, que é justamente isso, né, o silenciamento, é sobre o silenciamento e sobre como várias mulheres tentam até pedir ajuda, né, perguntar para as amigas e para pessoas próximas o que que eu faço com essa história. Eu conto, e aí é o título do livro, Melhor Não Contar. Então, em geral, essas experiências femininas que não são contadas, e não só de abuso, né, mas de outras. Eu li um livro agora de uma italiana chamado Coisas que Não Se Dizem. Então, e ela está falando ela fez 2 abortos, né, e depois ela tentou engravidar e não consegue. E aí também é sobre essas coisas, aborto, por exemplo, que é um tema tabu que a gente não pode falar. Eu acho que tem outro tema aqui no livro da Cristina que é muito interessante e que está, inclusive, nesse capítulo que a Carol, posso chamar de Carol, comentou, que é o capítulo da família, né, da sala de visitas, que é a questão da imigração, né? Eu acho muito bonito como bom, ela vive ali num bairro que tem gente de vários lugares, né? É uma mistura, tem muitos italianos, e depois ela conta dessa avó ou bisavó, que quando vem para o Brasil com o marido, ela não fala a língua, né? Então, essa interdição da palavra pelo lugar do imigrante também é muito interessante como ela conta isso, né? Porque essa mulher que vem para tentar a vida aqui, né? Fugindo de uma situação de pobreza extrema, enfim, e que quando chega aqui fica totalmente dependente do marido e não consegue se comunicar e fica totalmente isolada da sociedade. Eu acho que esse é um ponto também muito interessante que ela traz aqui nessa história, e era uma história que ficou também apagada, né? A história dessa mulher ficou apagada na família. Sim, a questão do suicídio. E essa aí tem uma coincidência que bom, a Cristina Perirossi, ela vai se exilar, né? Ela vai fugir da ditadura uruguaia e ela vai se exilar e depois ela conta que ela viaja nesse mesmo navio em que vieram os antepassados dela. Agora eu estava querendo achar, porque ela tem uma coisa muito bonita que ela fala do exílio, que é um exílio assim do amor também, né? Quando ela se vê sozinha, sem a namorada. Vou tentar achar aqui para ler para a gente. A gente vai anotando muita coisa nos livros, e depois fica tentando achar. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa,
Porque eu acho que essa Página 68, 68. dia 8, vê se é isso. Ah, do exílio, né? Meu exílio não começou no dia 20 de outubro de 1972, quando o navio Cristóforo Colombo, da linha italiana Mediterrânea, ancorou no porto de Barcelona, em uma suave e luminosa manhã de outono. Mas um ano depois, no dia 30 de setembro, quando eu e você nos separamos. Achei esse trecho muito bonito. É, Eu me lembro dessa manhã. Encontrei-me subitamente na Rua Balmes de Barcelona, na altura do número 199. Havia estado outras vezes ali, mas nunca tinha me sentido sozinha. Ao nos exilarmos juntas, foi, na verdade, como se não tivéssemos nos exilado, como se transportássemos com a gente tudo aquilo que amávamos até então. Perfume das glicínias da rua Laranaga, em Montevidéu, a estátua do cacique ferido no ventre por uma bala disparada pelo invasor que víamos do terraço do nosso andar, na rua Cebolati, em frente ao mar, as canções de Mina, a tigresa de Cremona, grande, 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 a estreia de Balada para um Louco no Teatro Solis, cantada por Amelita Baltar, a pizza a cavalo no pátio embaixo dos arcos do La Passiva, o coreto do Jardim de Rosas no Prado, as ondas que alcançavam o calçadão em Putitos e empapavam a carroceria antiga dos carros, o ruído do vento nas esquinas, o tango Rencor, cantado por Carlos Gardel, do único disco da vitrola do bar, restiflado em Mi Tristeza. As prostitutas da rua Ituzaingó, que se compadeciam dos últimos bêbados e os colocavam para dormir na cama delas, nos quartos de pensão, e as canções de Maria Bethânia, os contos de Felisberto Hernandes, os livros de Cesare Pavese, de Juan José Arreola, que comprávamos à prestação. Surpreendida pelo exílio no meio da rua Balmes, me sentei em um banco de madeira pintado de branco e olhei ao meu redor com um horrível sentimento de estranheza. Quem era Balmes? Eu podia dizer quem eram José Henrique Rodó, Bartolomeu Mitre, Frutuoso Rivera, mas não sabia quem era Balmes nem Calvo Sotelo. E o único Padilha que eu conhecia era o poeta cubano que haviam obrigado a fazer autocrítica por um livro fora de Ruego, considerado de maneira exagerada contra-revolucionário. Estava efetivamente sozinha, em uma cidade estranha, e acabava de me separar da única pessoa com a qual podia compartilhar as lembranças, os não ditos, a diferença que existe entre dizer melocotão e durrasno, pibe ou crio, garufa ou fiesta. Uma cidade estranha que eu não conhecia, apesar de estar nela fazia um ano, porque estar com você era como não ter nunca partido de Montevidéu, não ter chegado a Barcelona, continuar no navio, não sair dele. Por ser alheio a mim, tudo era ameaçador. Bom, vou parar aqui um pouquinho, vou só ler a frase final que ela fala. Compreendi que ali sentada nesse banco, compreendi que o exílio não era só mudar de espaço. O exílio era separar-se da pessoa amada, deixar de falar a mesma língua. Os apaixonados e as apaixonadas têm sua própria língua. Mudar de amor é mudar de dicionário, e deixar um amor é perder um dialeto. Eu achei, esse trecho tão bonito. Que bom que não sei quem me avisou qual era a página, porque eu tinha marcado e queria ler aqui para vocês. Porque essa avó, né, essa bisavó, ela se suicidou também, né? E o suicídio é considerado um ato também de egoísmo, né? Porque você deixa quem está aqui e que te ama sozinho, né? Sem você. Mas eu achei muito bonito. Querida Mamãe é um poema dela em que ela escreve o seguinte. Estou lendo aqui o comentário da Suiene. É, quando você vai morrer, para que eu possa me suicidar sem sentimento de culpa. Este poema está na antologia Nossa Vingança é um Amor. Esse livro de antologia, essa antologia de poemas dela também é lindíssimo. Quem gostou da autora, tem um poema que ela fala sobre o desejo, que ela está em Nova York, né? É, durante o atentado terrorista às Torres Gêmeas, não.
Não sei se ela está em Nova York, mas assim, alguém, porque tem essa coisa, né, de todo mundo perguntar, onde é que você estava quando caíram as torres gêmeas e tal. Eu era estagiária no Globo, né, meu primeiro dia na editoria internacional do jornal. Então, mas todo mundo se lembra, né? Eu estava fazendo isso quando eu vi na televisão e tal. E ela fala, eu estava transando com uma. Claro, isso é um poema, né? Eu estou aqui contando rapidamente, mas leiam. É um poema lindo que ela fala um pouco debochadamente, assim, né? Enquanto a gente não. Porque é um pouco isso, né? O mundo pode estar caindo e a gente não deve perder o desejo. Mas é uma pulsão de vida também, né? É viver enquanto tem um atentado terrorista. E aí talvez é interessante pensar em como ela constrói esse capítulo do assédio, e logo em seguida ela vai falar do desejo pela menina, né? Pela amiga e tal. Ela vai falar desse relacionamento. Então, pensando esses dois capítulos seguidos, à luz desse poema que está no livro de poemas, talvez seja isso, né? Sobreviver à violência, mantendo o desejo, pelas mulheres. A Tânia levantou a mão de novo. Pode falar, Tânia. Eu queria falar de um aspecto assim que me impressionou muito no livro, porque em determinados momentos eu quase estava lendo assim um livro sobre como eu me tornei escritora, né? Inclusive a gente consegue fazer o inventário, né, da formação literária dela, não só literária, mas também musical, né? Porque ela cita muitas músicas cinematográficas, ela também né, cita filmes. E nesse sentido, né, eu acho que esse entrelaçamento entre o exílio, né, com a literatura, porque a gente sente que a literatura para ela é uma forma, o exílio como um estranho, como um estranhamento, e o entrelaçamento também com o corpo, né, porque assim, ela trabalha muito a questão do corpo, o estranhamento enquanto né, é uma mulher que gosta de outra mulher, né, o estranhamento, né, que você sai da casa, porque a história é contada, né, a infância naquela casa. Você vê que tem toda uma trajetória, né, da família que ela conta da casa e a literatura, né? Então assim, o texto dela, tudo é permeado pela questão do exílio como o estranho, o distante, né? Então eu acho assim muito eu acho lindo, sabe? Porque no fundo, para mim, ela está contando como é que ela conseguiu ser, como é que ela se tornou, né, escritora. E outro aspecto, assim, que eu fiquei muito encantada, eu acho que eu até falei lá na aula com a tradutora, que é um tipo de literatura que eu gosto muito, que é aquela literatura que ela se debruça, né, sobre o próprio ato da escritura. Eu fiquei muito encantada como ela entrelaça, principalmente no final, né? Um escritor que ela ama, né? William Saroyan, com a carta né? O texto que ele escreveu com o texto dela, né? De tal forma que você tem momentos que você não sabe nem direito qual é o texto dela, qual é o texto dele. Eu achei isso assim genial, né? Como ela constrói, quer dizer, ela escreve um livro falando sobre como ela se torna escritora e ela cita aqueles escritores que foram importantes e no final, né, tem quase que sabe, como se ela se introjetasse, sabe, aquele escritor, como se ela comesse aquilo ali, né, e jogasse para a gente, né, um texto dela, mas que está muito próximo, está muito entrelaçado com o do Saroyan, que é um escritor que ela ama. Inclusive, eu acabei, né, procurando por causa dela. Eu sei que eu comprei um livro do Saroyan por causa do Caetano Veloso. Uma vez ele disse que era um escritor assim que tinha marcado a vida dele. E depois eu comecei a ver várias pessoas, né, citam ele. Quando ela citou, eu disse, gente, eu tenho o livro desse escritor. Eu fui procurar e está aqui na listinha já para eu ler, por conta desse encantamento, né, dela por ele. Eu adoro que nós, leitoras, o clube de leitura nunca é um livro só, né? A gente vai, porque os livros vão conversando uns com os outros e a gente vai puxando os fios e vai complementando as nossas leituras com os outros livros.
essa questão da língua, né, da língua é muito interessante porque ela fala aqui nesse trecho que eu li, né? Porque por mais que ela tenha ido para um país que também, né, fala espanhol, tem coisas que são ditas, tem palavras, né, que nem gente, português, português de Portugal e aqui mesmo no Brasil, né, se diz uma coisa, se nomeia uma fruta um nome num lugar e no outro, numa outra região é outro nome, né? Então essa lembrança que ela tem, que ela carrega dessa linguagem dessa língua é muito interessante também, porque ela fala ali, né? Só ela que entendia quando eu falava tal palavra, só ela que entendia, porque essa palavra era falada lá é, é, no Uruguai, quando a gente, enfim. Me lembrei também dois livros que eu li, um da Jasmina Barreira, que é a mexicana, e o marido dela, ainda bem que eu lembrei o nome dela, porque eu esqueci o nome dele, que ele é famosinho. Esqueci, é um escritor chileno. Ai, meu Deus. Poetas, que tem um livro chamado Poeta Chileno, inclusive. Alejandro Zambra. Alejandro Zambra. Sim, muito Alejandro famoso. Zambra. Ainda bem que eu esqueci o nome do homem, não da mulher. E eu li os dois, né? Porque o livro dela conta, é o Linha Negra, né? Conta a experiência da maternidade e depois o livro dele, que é o livro sobre é um livro também sobre a paternidade. E no livro dele ele fala muito sobre essas palavras, porque o filho foi criado na pandemia, né? Então, não podia viajar e tal. Então, tinha palavras. E eles estavam no México. E aí, ele queria que o menino conhecesse as palavras na língua, né, como eram conhecidas no México. Enfim, só um parêntese, porque essa questão da língua também é uma questão da memória, né, dessa infância. E é um tema que ela trabalha muito aqui, porque ela essa mulher, né, que vai escrever fora do seu país, né, tem que fugir por causa da ditadura. Esse é um traço muito importante do livro. É, e sim, essa questão dessa, da genealogia, né, da leitura, né, de como se formam as escritoras, eu amo também, assim, eu acho que não só traz para a gente mais referências, mas a gente, é isso, é um prazer ver como as escritoras que a gente gosta se formaram, né, o que que elas leram e como que elas foram influenciadas, enfim, eu adoro, também fico fazendo as listinhas de leitura. Carol, tô vendo o seu gatinho ou gatinha, né? Não sei. Passar aí toda hora eu acho maravilhoso. De repente você some e fica só aquele animalzinho lindo, aí fica às vezes só o rabo, uma gracinha. Esse gato é famoso, que ele gosta de participar de qualquer reunião online, ele tá dentro. É, É o Quincas. Incas. É, me lembrei também que ontem a Anabela Mota Ribeiro falou muito dessa questão. Eu não quero adiantar, né? Porque a gente vai ler o livro mês que vem, vai conversar sobre ele. Mas ela falou muito sobre como ela teve que recorrer à língua materna da mãe dela, né, para escrever o livro. E aí depois a gente conversa mais aqui, porque a mãe dela é uma pessoa que também não tinha estudos, né, não falava uma linguagem mais simples. E eu fiquei muito emocionada ontem no lançamento e quando ela contou também essa parte, né, de como é por essa via da linguagem e da memória, do afeto, que você se reconecta muitas vezes com sua família, né? Ou com pessoas que. Esse é um tema que também, para mim, é muito importante, me emociona muito. Então, mas aí eu deixo pro mês que vem para a gente conversar aqui. Eu queria, antes de finalizar, pedir para a Carol contar um pouquinho sobre o encontro da Júlia. Vai ser que dia, Carol? Não sei se fica registrado, mas depois a gente bota lá no Clube F também.
Vai ser dia 28 de agosto, quinta-feira da semana que vem, às 2 horas, no Instituto de Letras. Eu não sei qual a sala, mas aqui na UF, né? Acho que ela vai ter duas participações. Ela vai falar sobre tradução, vai falar sobre Antigonique, mas acho que ela também vai fazer uma leitura de poemas. Esse horário eu não lembro, lembro só dessa da mesa. A Júlia Reis é a tradutora da Anne Carson no Bazar do Tempo, né? Ela traduziu o livro que a gente já conversou aqui, Eros, o Doce Amargo, e também A beleza do A marido. Beleza do Marido. É. Eu só E queria aí, só e o aproveitar Antigonique, para. a Bazar do Tempo vai. Ela está finalizando. Agora eu só queria só para, porque eu deixei para depois responder só essa pergunta da Carolina, da Carol sobre a escolha. Na verdade, a gente teve uma conversas com a Anitta, e eu acho que a gente também tem que se colocando nesse lugar assim de aprendiz né, da literatura da Perry Rossi. A gente perguntou para a Anitta quais as obras que ela achava mais relevantes. Então ela indicou A Insubmissa, o Navio de los Locos e Julie Cris. Ela acha que, por acaso, são todas de uma mesma editora de Barcelona, Menos Quarto. E, e foi muito engraçado, porque eu acho que por conta desse, eu não sabia disso, mas a Cláudia falou sobre a 34, também leu esse artigo. Não foi a única, porque também a gente chegou junto com outras editoras, e de repente o valor ficou altíssimo. Enfim, foi uma loucura assim, pra gente. Realmente realmente um investimento, uma aposta, porque como tinham outras editoras querendo, e o fato da Anitta, da gente ter apresentado a Anitta como a tradutora dessa edição, segundo o editor espanhol, foi determinante para que ela escolhesse, obviamente que a gente chegou ao preço que ele queria, mas Uhum, que foi determinante para que ela optasse, né, pela Bazar do Tempo. E também uma coisa que foi interessante é que a Anitta, que está fazendo um doutorado em Harvard, e ela estava na época na Europa, ela conseguiu encontrar a Perry Rossi. Então ela teve com a Perry Rossi, ela falou que só ia ficar uma hora, porque ela está com problema pulmonar, e ficou a tarde toda com a Anitta, então foi um encontro também que essa edição assim proporcionou. Então acho que elas chega assim de maneira auspiciosa, assim. uhum. Exatamente. A Ana Madalena está falando aqui também. Pois é, sabemos, sabemos. É, Que bom, eu ia gente. também fazer um comentário, não sei se vocês. Eu mandei na. Tem as newsletters, né? Tomara que vocês estejam lendo. Ela foi muito amiga do Cortázar, né? Então ela viveu ali naquele momento do boom latino-americano e ela dá uma entrevista para a Folha, dizendo, falando, né, de como o mercado editorial e o mercado literário, né, o sistema literário como um todo era muito ocupado mesmo por homens e ela não reivindica, ai, desculpa, ela não reivindica esse lugar de estar nem quer de estar nesse boom latino-americano, mas ela diz, né, na história do Prêmio Cervantes são muito poucas mulheres, acho que com ela são seis que ganharam o prêmio, né, foram laureadas. E aí ela fala como esse sistema é muito dominado por homens, tanto na imprensa, quanto nas premiações, quanto nas editoras, né? Então, ela diz, eu nunca seria, né, mesmo com uma obra assim, né, tão extensa, eu não teria chance de ganhar o prêmio. E depois ela tem uma frase que eu acho muito bonita também, que ela atribui às tradutoras e às pesquisadoras a visibilidade da obra dela. Então, ela fala da importância de as obras de mulheres circularem na academia, circularem entre as mulheres que traduzem. Então, como a gente também está debatendo muito essa questão ultimamente, né, das mulheres tradutoras e do quão importante, a gente estava falando aqui de língua, né,
para a gente pensar na tradução também, pensar que eu não leio, quer dizer, todo mundo acha que lê espanhol e que fala, né? Mas eu não leio com segurança, digamos assim. Então, o fato de ter uma tradutora e de ter pessoas que fazem a tradução aproximam a gente dessas autoras, né? Então, é um trabalho, e é um trabalho de linguagem, é um trabalho de autoria também, né? Porque você precisa fazer a tradução sabendo que vai perder, sabendo que vai ganhar, enfim. Aí também, para citar mais um livro da Bazar do Tempo, o que a gente lançou na Flip há 2 anos, né? Sobre a tradução de uma autora argentina, Cissa me salva, é o nome, Laura Wittner. É, então, um livro muito bonito sobre tradução. Então, só para finalizar, dizendo isso, que a Cristina Peri Rossi, então, se encantou, né, pelo trabalho, e pela pessoa da Anitta, pela pesquisa dela, enfim, e o quanto isso foi determinante para que a Bazar também pudesse ter comprado o livro e ter publicado com a tradução da Anitta, com o texto da Anitta, né, no livro, enfim. E falar que a tradução também do livro da 34 muito cuidadosa, também com textos, né, complementares, enfim, como as edições, como é importante esse trabalho editorial de editoras que nem são assim, né, são editoras menores, independentes. Inclusive, Cláudia, no caso da antologia, é bom frisar que ela é bilíngue, né? Ela vem É, também em espanhol, todos os poemas. acho que a Cissa caiu, né? A capa é linda também, é. Você quer comentar mais alguma coisa, Tânia? A gente vai conversando, né? Eu já tinha até me despedido. Ah, tá. Não, mas sabe o Não, que? fala. Não, claro. de, de tradução, porque eu fiquei muito impressionada como a gente ainda não tinha, né, traduzido essa mulher, né? E aí vocês estavam falando sobre isso, eu lembrei que eu fui para Colômbia e eu descobri essa mulher aqui. Não sei se é Marvel ou é Marvel Moreno, né? Eu acho que ela também não foi traduzida ainda aqui para o português. Que ela foi uma contemporânea de Gabriel Garcia Marques, ela tá lá no boom latino-americano. E assim, para mim é uma pessoa completamente desconhecida, né? Aí eu queria aproveitar, mas eu acho que ela caiu, né? A base, na Não, base do manda tempo. mensagem para vazar. A gente recebe, olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente recebe das assinantes, e de pesquisadoras e de tradutores. A Lara Whitner, ela foi também um caso que chegou para a gente via proposta de tradutora, tá? As duas tradutoras, a Maria Cecília Brandi e a Paloma, Vidal Duarte, elas escreveram para a gente, propondo a tradução do livro. E foi muito engraçado, porque logo em seguida a gente estava conversando, e aí logo em seguida a autora foi, convidada da Flip. E aí o Círculo de Poemas já tinha, publicado um livro dela de poesia, e as duas tradutoras. E foi muito engraçado esse processo, porque a gente, a gente falou, olha, ela vem para a Flip, agora vocês vão ter que entregar a tradução. E aí a Cissa Brandi estava terminando o doutorado dela, ia defender, e aí, enfim, fizeram, a gente lançou para a Flip. Então, foi meio que assim, um projeto, a gente quer fazer e tal, mas não ia ser para o mesmo ano, né, digamos assim, mas aí acabou entrando no. Então, enfim, tudo isso para dizer, Tânia, que a gente já até fez em algum momento um formulário, de pesquisa, assim, né, com os assinantes perguntando, pedindo indicação, perguntando, né, o que as assinantes gostariam mais de ler, inclusive veio como proposta a gente publicar mais latinas, né, latino-americanos, enfim. É, então, fica a dica aí para você mandar lá no grupo, para a Cissa. A Cissa caiu, mas lá no grupo ela vai ver. Minha voz está falhando um pouco, desculpa, gente. Aí, de vez em quando, não sei se eu estou falando, se dá para escutar direitinho.
Então é isso. No mês que vem a gente vai conversar sobre O Quarto do Bebê, que é um livro que me tocou também muito, que eu gostei muito. Tive ontem com a autora e a gente vai fazer mais material para vocês. Tem o encontro dela lá na Flip. E aí eu acho que vai ser de novo, mais um livro que a gente publicou esse ano. Então, estou super feliz e espero encontrá-las todas aqui. Eu sei que nem todo mundo consegue vir ao vivo, né, por causa dos horários. O Clube F começou durante a pandemia, né? Os encontros ficavam bem cheios. Mas depois a gente grava e manda para vocês assistirem, quem não pode vir. Então, obrigada mais uma vez. Uma boa semana. Carol, a gente se Boa vê lá na mesa na fala da Júlia, estarei lá para assistir. A Júlia é uma Beleza. grande amiga, além de tudo, é uma poeta, uma escritora, tradutora, muito interessante, que eu gosto muito e tenho a felicidade de ter acompanhado aqui o trabalho no Bazar do Tempo. Uhum. Obrigada também. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, Ana. Apareceu aí, né?